Meus irmãos, vamos meditar na palavra de Deus. Abra sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Enquanto os irmãos localizam, eu quero agradecer a cooperação das equipes de mídia do setor 8 e setor 9, Jardim Costa e Silva e Vila Esperança, cooperando no nosso culto de hoje. Vocês são sempre muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 10 a 18, em nome do Senhor Jesus Cristo. Os que acharam podem dizer amém? Amém. Leamos todos juntos, 1, 2, 3. Rogo-vos, porém, irmãos, dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. 11. Que há contenda entre vós. Quero dizer com isso, 13. Foi Paulo crucificado por vós, ou foste vós batizados em nome de Paulo? 14. Dezesseis. Dezessete. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. 18. É o poder de Deus. Glórias ao Senhor. O apóstolo Paulo exorta a igreja de Coríntios contra divisões e dissensões na igreja. Nós estamos vivendo tempos em que a igreja, a impressão que a gente tem é que o primeiro amor foi perdido. A igreja se transformou numa instituição de corpo vivo, logicamente que obrigatoriamente tem que se tornar uma instituição porque nós estamos nesse mundo. Mas quando nos organizamos, somos sentados a ter divisões de pensamento, de ideologias, de maneira de pensar. E alguém pensa, mas pastor, nós estamos no século 21, o que aconteceu com a igreja? Nós estamos falando da igreja primitiva. Paulo estava falando isso da igreja primitiva, onde um dizia eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, outro dizia eu sou de Jesus, ou seja, cada um defendia a sua ideologia e todos dentro da mesma igreja. E Paulo diz, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado, havia uma família que por zelo comunicou, olha, está uma confusão aqui na igreja, a igreja está dividida, cada um pensa uma coisa, cada um tem uma ideologia diferente, cada um segue um líder. E ele fala, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Inclusive ele citava ele mesmo, tinha um grupo que seguia ele. E outro Apolo. E outro se dizia que era de Jesus. E normalmente aqueles que dizem que seguem a Jesus, no conceito institucional, é a pior classe. É aqueles que não querem obedecer a ninguém. A igreja tem liderança, ele falou, obedeço a Jesus. E ele acha que Jesus falou com ele de madrugada, ninguém viu o que Jesus falou, e quando a gente vive em instituição não dá para viver assim. Tem que ter ordem, tem que ter decência. Diga comigo, ordem e decência. Não é? Aí Paulo fala no versículo 14, dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fosse batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas, além desse, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar. O que Paulo quer dizer aqui, ele não estava agarrado à igreja como uma propriedade sua. Cooperadores da obra de Deus, precisamos ter esse sentimento. Cuidando da coisa, como se fosse nossa, mas sabendo que ela não é nossa. O próprio apóstolo fala como não como tendo domínio,
Ou seja, achando que a igreja é sua, que o grupo é seu, que o departamento é seu. Tudo aqui é de Cristo. Quem pode dizer amém? E ele termina dizendo, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Diga comigo, unidade e concordância na cooperação. Mais uma vez, unidade e concordância na cooperação. Vamos deixar um pouquinho a Bíblia aqui e vamos para o dicionário. O dicionário da língua portuguesa diz que cooperar é operar junto. Repita comigo, cooperar é operar junto. Assim está escrito, é atuar juntamente com outros, mas para um mesmo fim. Contribuir com o trabalho, repita comigo, trabalho, esforços, auxílio e colaboração. E ele faz aqui um exemplo. Os atores cooperam com o diretor para o sucesso de uma peça. Muitas das vezes, ou seja, na maioria das vezes, o diretor de um filme, ele não aparece. Mas todos os atores trabalharam em função daquilo que ele escreveu, daquilo que ele dirigiu. Uma peça teatral também não é diferente. O autor daquela peça não aparece, só os atores que foram contratados para aquilo. Mas todos trabalham segundo a orientação que ele dá. Isso é cooperar, não é? E Deus, na sua palavra, nos ensina isso. Nós vamos ouvir Deus orientando sobre isso. Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 11. Nós vamos ler 2 versículos, 16 e 17. Deus designa 70 anciãos para ajudarem Moisés, mas que tivessem o mesmo espírito. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Vamos ler bonito, irmão. Um grande coral. 1, 2, 3. Dezessete. Deus estava dizendo para Moisés, não dá para você levar sozinho a carga. Escolhe 70 homens. Diga comigo, 70 homens. Há um detalhe, fala assim, ajunta-me 70 homens. Repita comigo, ajunta-me 70 homens. Diga para esse irmão do lado, Deus mandou Moisés escolher. Tem gente que não gosta de obedecer, fala assim, eu sou escolhido de Deus. Não, Deus falou assim, Moisés, você escolhe. Moisés escolheu os 70. E depois que ele escolhe, fala, Senhor, está aqui os 70. Aí Deus fala, agora eu vou tirar do espírito que está sobre você e vou colocar sobre eles. Sabe o que Deus estava dizendo? Eles têm que operar junto, eles têm que ver a mesma coisa, eles têm que trabalhar na mesma direção, porque senão não vai funcionar. Fala que esse irmão do lado, como é que estamos nesse quesito? Não tem nada a ver. Pastor Ulisses é pastor Ulisses, eu sou eu. Deus fala com ele, Deus fala comigo. Na obra, não. Nas cartas do Apocalipse, Deus deu uma mensagem para cada uma das 7 igrejas. E Deus falou com o porteiro da igreja, sim ou não? Com o zelador, sim ou não? Com o auxiliar, sim ou não? Deus falou com quem? Com o pastor da igreja. E cabe a ele passar para os seus liderados. O mesmo Espírito é isso. Vê a mesma coisa, sente a mesma coisa. No texto que nós lemos, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais, repita comigo, que digais, todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Diga forte, antes, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Fala aqui, irmão, lá, isso é Bíblia. Deus orienta. O Espírito que está sobre ti, colocarei sobre eles.
para que olhem na mesma direção, tenham a mesma visão, tenham a mesma identidade. Ah, pastor, eu trabalho com o pastor Vitor, mas eu não concordo. Então para. Ah, o pastor falou com isso, mas eu penso diferente. Então não faz diferente. Seja sincero. Temos que ter o mesmo sentimento, o mesmo espírito, a mesma visão. Quem está entendendo o que Deus está falando? É assim no ciclo de oração, é assim na juventude, é assim nos adolescentes, é assim nas crianças, é assim no ministério, é assim no departamento, é assim na congregação, é assim no ministério como um todo. Aperte a mão desse irmão e diz assim: vamos na mesma visão. Diga: Deus orientou. Profeta Amós orientou. Vamos lá, Amós 3:3. Vamos lá, está na tela. 1, 2, 3, bem forte. Mais uma vez. Nem na sua casa, nem no casamento. Por que muitos casamentos acabam? Porque não há renúncia, não entram num acordo, acaba o casamento. E às vezes quando não acaba de fato, acaba de direito. Vive junto, debaixo do mesmo teto, mas não comungam. Porventura andarão dois juntos, se não tiverem de acordo? Diga comigo: Deus orientou, Amós orientou, Davi orientou. Salmo 133. Todo mundo sabe de cor, não é? 1, 2, 3, bem forte. Que desce. Diga assim: a união é como óleo precioso que desce sobre a cabeça, vem para a barba e vai para a orla. Diga de novo: cabeça, barba e orla. Diz para esse irmão: de cima para baixo. Quem está entendendo? Tem gente que gosta de união, mas só na cabeça dos outros. Não é? Mas não, eu não tenho a minha cabeça, eu tenho o meu jeito. Mas vocês têm que ser unidos. O sujeito, ele fala: não, assim tem que ser, assim. Aí põe ele na frente, ele quer todo mundo unido em torno do que ele pensa. Mas antes de ser ele achava que tinha que ser pela cabeça dele e não do que estava na frente. A união vem de cima para baixo. Quem está entendendo? Aperte a mão o cooperador do seu companheiro assim: começa com a gente. Vai chegar na porta da igreja. Repita comigo: Deus orientou. Amós orientou. Davi orientou. E Davi, quando fala aqui que a unidade é também como óleo, depois ele fala que é como o orvalho do Hermon. Diga: orvalho do Hermon, que desce sobre o monte de Sião. Hermon é o monte mais alto da cadeia dos montes de Sião. Então, o orvalho não tem que aparecer no monte mais baixo. Primeiro tem que aparecer no monte mais alto. Quem quer estar por cima aqui, tem orvalho aí, meu irmão? Tem gente que quer estar por cima, mas ele é seco. Quem está em cima tem que ter unção, tem que ter orvalho. Todo mundo vai olhar e falar: aqui tem, eu posso me encostar aqui, que aqui vai vir orvalho. Que desce sobre o monte de Sião, porque ali o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Diga: Deus orientou. Amós orientou. Diga: Davi orientou. Agora diga bem forte: Jesus também orientou. Nós já lemos isso. Vamos lá, João 17.
22 e 23. Vamos lá, todos juntos? 1, 2, 3. 23. Jesus estava com os discípulos, prestes a voltar para o céu. E essa oração, conhecida como oração sacerdotal, ele fala perfeitos em unidade. Diga, perfeitos em unidade. Jesus faz essa oração pelos discípulos. Ele fala, Senhor, a única maneira do mundo entender é essa, que eles sejam perfeitos em unidade. É bem verdade que nós sabemos que nós temos muitas questões que envolvem no mundo que nós vivemos. A igreja cresceu, assim como as tribos de Israel, elas eram divididas em 12 tribos. Nós vamos ver as igrejas neotestamentárias, as epístolas que Paulo escreveu, João escreveu, Pedro escreveu, as cartas do Apocalipse que Jesus escreveu a cada uma das suas igrejas, elas tinham virtudes e problemas independentes, mas como corpo de Cristo nós somos uma igreja. E Jesus sabe quem é quem é dele. É a Assembleia de Deus? Não, dentro da Assembleia de Deus está aqui a Igreja de Cristo. Na Batista também está, na Presbiteriana também está, as demais igrejas, a Igreja de Cristo está lá. O corpo de Cristo é uma só. Jesus não olha a placa. Agora aqui a gente está dividido por placa. Tem gente que não entende isso. É uma necessidade do mundo que a gente vive. Não é verdade? Mas como corpo de Cristo, ele pede unidade. Perfeitos, diga perfeitos. Interessante que Jesus mandou a gente orar por mandar obreiros para a sua seara. Mas nesse caso aqui, ele não mandou ninguém orar. Ele mesmo orou. Pai, eu oro, eu peço. E ele fala assim, eu não estou pedindo só por esses 12 que estão aqui, mas eu estou pedindo por aqueles que hão de vir em meu nome. Aí estava o pastor Barbosa, pastor Diomédio, estava eu, Silvano, pastor Vitor, pastor Daniel, João Vitor, Everaldo, todos nós estamos nessa oração. Pai, eu peço que eles sejam perfeitos, para que, em unidade, para que o mundo entenda que foi tu que me enviaste. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Diga comigo, Deus orientou, Amós orientou, Davi orientou, Jesus orientou. Precisamos ter cuidado, meus irmãos, com as motivações divergentes, porque elas não geram bons resultados. Diga comigo, motivações divergentes não geram bons resultados. Às vezes a gente está junto, mas não está unido. Às vezes a gente está reunido, mas não está unido. Às vezes a gente até fala algo parecidamente bom, mas a motivação que eu estou falando não é a mesma. Vamos ler a Bíblia? 2 Reis, capítulo 5. Versículo 20 a 27. Está na tela para facilitar. Vamos lá, todos juntos? 1, 2, 3. Então... Porém, 21. Alcance de Naamã, e Naamã vendo, e disse-lhe, 22. Da montanha de Efraim, vinte e três. Em 2 sacos. 24.
26. E disse, 26. Vinte e sete. Geazi era o moço de Eliseu. Trabalhavam no mesmo ministério. Mas a motivação de Eliseu era uma. E a de Geazi era outra. Irmãos, eu quero lembrar uma coisa aqui. O que Naamã fez não era algo fora da realidade. Porque era normal que quando você consultasse um profeta, fosse até ele, levasse presentes. Nós vamos ver isso em algumas outras situações. Só que aquele caso, Deus estava dirigindo Eliseu a dar uma lição em Naamã. Porque Naamã não estava dando aquilo para Eliseu porque queria honrá-lo. É porque ele dizia que ele tinha posses. Ele levou presentes. E ele saindo dali diria assim, eu como chefe do exército, cheio de riqueza, o profeta já sabia que eu ia abençoá-lo, e ele profetizou cura sobre a minha vida. Primeiro, que Eliseu nem saiu para fora. Vai lá no Rio Jordão e dá quantos mergulhos? Quando chega lá que viu as águas barrentas do Jordão, ele fala assim, porventura não haveria abana e farpar na minha terra, águas cristalinas que eu pudesse me banhar, para banhar nessas águas. Que falta de vontade do profeta. Deus estava tratando. Me chama a atenção, nesse texto, que o Naamã só foi ali porque tinha uma menina, diga comigo, escravizada, que trabalhava na casa de Naamã. E quando ele trouxe suas roupas de gala, que ela viu ele com as feridas, ela disse para sua patroa, nem para ele ela falou, ela disse para a patroa, se o meu senhor soubesse que na minha terra, em Israel, tem homem de Deus. Me ajude a pregar para esse irmão, diga assim, se você fosse aquela menina chateada por ser escrava, falaria isso? Ou ia xingar o Naamã, seu malvado, eu trabalhando aqui de escravo. Irmão, agora tem um outro detalhe importantíssimo, nós vamos encontrar nos evangelhos, Jesus dizendo assim, que no tempo do profeta Eliseu, ninguém havia sido curado de lepra, a não ser Naamã, o sírio. Uma coisa interessante, como é que aquela menina nunca tinha visto ninguém ser curada de lepra, e ela fala assim, se ele soubesse. Diga para esse irmão, não precisa ver não, irmão, é só crer. Ela não tinha visto ninguém ser curada de lepra, mas ela sabia que tinha homem de Deus ali. E Deus tem poder. Você conhece a história? Deu 6 mergulhos, queria ir embora. Aleluia. Aí um soldado diz assim, olha, é 7, dá mais um. Ele levantou, estava com a sua pele como de uma criança recém-nascida. E ele vai levar presente. E o Eliseu fala assim, meu amigo, isso é obra de Deus. Pega o teu presente para você. Aí, meu irmão, o Geazi, que já estava esperando, tem profeta, tem milagre, tem riqueza, hoje é meu dia. Tem gente que quer profetizar só para quem pode dar, não é? Tem gente que gosta de profetizar só para... E para gente boa, de grana, só profetiza coisa boa.
Tem umas artistas profetas na televisão aí, na internet, não é verdade? Só profetiza para jogador de futebol, artista da Globo, e é só coisa boa. Nunca vi falar te conserta, se arruma. Vou te abençoar. Aí o Naamã vai embora, leva as... E o Geazi fala, vou atrás. A gente já leu aqui, foi. Olha, eu vim aqui. Aí o homem acabou à vontade, talvez até o Eliseu mandou, se arrependeu, né? Deu para ele. Quando ele volta, ô Geazi, onde é que tu vem? Teu servo não foi nem a uma, nem a outra parte. Diga comigo, teu servo não foi nem a uma, nem a outra parte. Mentiroso. Ô moleque, porventura meu espírito não foi contigo. Irmão, por isso que a igreja tem que ter dom. Tem que ter dom na igreja mesmo, irmão. Ah, meu irmão, pode ter meninice, a gente ensina meninice, mas precisa de dom na igreja. Dom de profecia, dom de revelação, para que ninguém fique enganado, dom de discernimento dos espíritos. Porventura meu espírito não foi contigo. Quando tu foi ficar presente por conta da tua má motivação. Você está comigo aqui, mas não consegue entender a obra. Diga comigo, está junto, mas não consegue entender. Você já pegou a riqueza, né? A lepra que estava na mão vai passar para você. Morreu leproso. O Naamã foi curado e ele foi leproso, porque a visão dele era diferente. Fale que esse irmão do seu lado, tenhamos cuidado. Diga comigo, Geazi foi atacado da lepra por causa da avareza. Ele via o trabalho dele com uma recompensa humana. Mas teve mais gente no tempo de Jesus. Abra sua Bíblia, João 12, versículos 1 a 8. Antes da gente ler, talvez alguém pudesse assim, pastor, como é que o Eliseu chamou o Geazi para ser o assessor dele? Eliseu era um homem falho. Agora a gente vai falar aqui de Jesus. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Três. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. 4. Então os seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que havia traído, disse: por que não se esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? 6. Sete. Porque meus irmãos, a fala de Judas era bonita. Diga, era bonita. Diga comigo, social. Diga, politicamente correta. Os irmãos teólogos sabem que aquele vidro puro de unguento poderia valer por 1 ano de trabalho. A mulher abre e começa a passar nos pés de Jesus, a enxergar com seu cabelo. Aí o Judas fala assim, para que isso?
Tanto pobre na igreja. Vendia. Dava para ajudar tanta gente. Comprar tanta cesta básica. Fala com o irmão do lado, já viu esse tipo de conversa? E o texto diz, palavra de Jesus, que ele não disse isso porque gostava de pobre. A palavra era bonita, politicamente correta. Mas na verdade ele dizia assim, se vender vai colocar na sacola. E quem tomava conta da sacola? E a Bíblia diz, é Jesus que falou, que ele falou isso porque ele roubava o que estava na sacola. A palavra era bonita, mas a motivação era outra. Será que tem gente que faz as coisas na igreja com motivação errada? Canta com a motivação errada? Toca com a motivação errada? Dirige com a motivação errada? É pastor com a motivação errada? Nos cubra o Senhor com o seu sangue. Já contei aqui, talvez alguém não tenha ouvido ainda, da irmã que pediu para cantar um hino no culto, e aí não deu tempo aquele dia. Aí o pastor atendeu todo mundo no final do culto, e ela ficou esperando. Só ficou o pastor tratando de alguns casos, o porteiro para fechar a igreja e ela. Eu quero falar com o senhor, pastor. Eu pedi aí para cantar o hino, o senhor não deixou, eu queria louvar Jesus. Por isso não, minha irmã, ainda dá tempo. Louve ao Senhor Jesus. Mas ela falou assim, mas não tem mais ninguém para ouvir. E o microfone está desligado. Mas não é para Jesus, Jesus está aqui. Não precisa ter mais ninguém, não precisa ter microfone. A motivação dela não era Jesus, coisa nenhuma. Ela queria aparecer no meio da congregação. Aperte a mão do seu irmão, me ajude para dizer assim, com qual motivação estamos fazendo as coisas? Qual a motivação? Eu sou líder disso, daquilo, diácono, presbítero, cooperador, pastor, dirigente. Não importa qual a motivação que eu tenho. Deus é fiel, aleluia. Aleluia, glória. Nada, absolutamente nada, pode mudar a nossa motivação de servir ao Senhor. Nada, absolutamente nada, pode causar entre nós divisões e contendas. Nós precisamos ser perfeitos em união e unidade. Pastor, existem algumas coisas, pastor, que o senhor precisa entender, faz parte do nosso tempo. Não, nem essas coisas podem ir até a nossa unidade. Nem as coisas que evidentemente possam ser secundárias. Porque tem coisas que são primárias e tem coisas que são secundárias. As primárias, em qualquer lugar do mundo que você chegar, a igreja do Senhor será daquele jeito. Mas existem coisas secundárias. Que aqui é de um jeito, ali é de outro. Mas a gente tem que viver em unidade, mesmo nas questões secundárias. 1 Coríntios, é o último texto que nós vamos ler. Capítulo 8, versículos 1 ao 13. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 ao 13. Todos juntos, 1, 2, 3. Ora! Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis.
7. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. 13. Nunca mais comerei carne. Não se escandalize. Quem entendeu pode dizer amém? Aqui fala de coisas secundárias. Tem gente que tem dificuldade. Por exemplo, está numa igreja como a nossa. E eu estou falando aqui para a igreja como um todo. Mas quero falar especialmente a obreiros que precisam ter consciência para ensinar. Mas pastor, mas em tal lugar pode fazer isso, aqui não pode. Meus irmãos, vamos crescer na graça e no conhecimento. Vamos crescer em maturidade espiritual e maturidade cristã. Com tanto de igrejas e de placas, cada um que cria aquilo que entende por si, pela sua vontade, que lá faz do jeito que quer. Mas aqui nós vamos viver em paz. Nós não podemos viver nos degradando por coisas secundárias. Quem está entendendo pode dizer amém? Amém. Mas pastor, mas isso não é pecado. Mas está gerando confusão? Não faça. Fala com esse irmão lá, dá uma olhadinha à sua volta. Ah, pastor, mas eu tenho ciência, eu sou estudioso. Eu estudei com o professor Barbosa, PhD. Teu problema não é Barbosa, teu problema é a igreja com quem você convive. Desculpe, pastor, só um exemplo. Você precisa ver onde é que você está sentado. Onde Deus te plantou, onde Deus te chamou. Eu convivo com igrejas de 5 anos, 10 anos, 20 anos, 25 anos. E sou membro de uma igreja de 90 anos. E pertenço a uma denominação de 114 anos. Eu preciso aprender a me colocar. Não, pastor, precisa se modernizar. E eu já sou moderno demais. E não quero me modernizar mais de mais nada. Porque eu estou aqui a serviço do corpo de Cristo, onde Deus me plantou. Mas pastor, mas a minha consciência não acusa. Mas se escandaliza o teu irmão, não faz. Não come. Não usa. Irmão, olha para cá. Quem aqui, não é? Eu estou falando num culto transmitido. Você que está assistindo sabe disso também. Na Assembleia de Deus, já teve tempo que a gente não podia assistir televisão, nem ouvir rádio. Aí o irmão chegou, né? E foi falar com o pastor, que ele evangelizou o irmão. Aí o irmão ouviu uma mensagem pelo rádio. E o irmão se converteu. E o que eu falo para ele agora? O pastor falou assim, olha, você, irmão, você se converteu? Ora por ele e fala para ele jogar o rádio fora. Você vê alguém falar isso hoje? De rádio? Você vê alguém falar de televisão? Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Ninguém está proibido de usar televisão. O pai do pastor Vítor foi excluído por rádio, não foi? Porque comprou um rádio por causa de televisão. Hoje ninguém é excluído por isso. Mas a gente fica assim, assista aquilo, não assista aquilo, tentando ensinar as pessoas a usar. Eu pergunto, eles tinham alguma razão, sim ou não?
Hoje tem uma TV em cada quarto, tem gente, tem até no banheiro, e a gente tem que falar o que você vai assistir para não prejudicar a tua vida. De alguma maneira eles tinham razão, mas não tem sentido. Ninguém está sendo excluído por rádio, nem por televisão, e nem vai ser. Mas a gente já foi disciplinado por cortar cabelo. Tem alguém sendo disciplinado por cortar cabelo? Mas, irmão, não exagera, né? Ordem e decência. Porque tem gente que faz as coisas para provocar. E isso é pecado. Às vezes você não está pecando pelo que está fazendo, mas por que está fazendo, a maneira que está fazendo. Porque o seu coração está fazendo para provocar. Eu não estou dizendo que se você usa isso ou aquilo, você vai para o inferno por causa disso. Tem que ter ordem e decência. Mas se você faz para provocar os teus irmãos onde você está pecando. Eu uso e daí? Posso falar uma coisa para você? Na sua vida ninguém manda mesmo. Mas na igreja tem ordem. Na igreja tem decência. Por que o pastor não me manda cantar? Porque você sabe que você está errado. Porque o pastor mandou me tirar da frente da EBD ou do departamento, porque você sabe que você está errado. Porque você está numa linha de frente, você é exemplo dos fiéis. Isso é o que causa dissensão entre nós. A falta de temor, a motivação errada e a provocação. Você já sabe que está criando uma confusão no meio da igreja e faz, quero ver quem vai falar comigo. Aí depois pergunta por que não está se salvando, porque Jesus não está batizando, por causa de você mesmo, que é um desobediente, que causa dissensões no meio da igreja, por coisa que não deveria causar. Diga comigo, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ajude a não causar dissensão e confusão no meio da igreja. Alguém entendeu o que Deus falou aqui essa noite? Vamos ficar de pé. Nada pode quebrar a nossa comunhão. Nada deve quebrar a nossa unidade. Nada deve nos fazer nos afastar do nosso irmão. Agora a desobediência, aquele que causa dissensão, aquele que causa o tumulto, aquele que provoca coisas erradas como Judas por sua própria motivação, Gease por sua própria motivação, prejudica o corpo de Cristo, prejudica o ministério da igreja. Mas o Senhor nos chamou à unidade. Vamos orar uns pelos outros, seja ao lado de um irmão. Senhor nosso Deus, louvado e agradecido seja o teu nome para sempre. Estamos na tua presença, Senhor, e temos meditado na tua palavra, que é viva, que é eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Ela é apta para discernir, para redarguir, para edificar. Deus, Espírito Santo trabalha entre nós, trabalha nos nossos corações. Levanta um ministério unido, um ministério capaz de discernir, Senhor, pela tua palavra, pela ação do teu Espírito, o melhor do céu para as nossas vidas. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, glorifica Jesus Cristo, meu Pai, através da tua igreja, da nossa unidade. Glorifica Jesus Cristo, Senhor. Que o mundo creia que tu és enviado de Deus. Nos perdoa onde temos falhado, nos perdoa onde temos errado, mas trabalha em nós, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Se você puder abraçar o irmão da direita, da esquerda, abençoe a vida dele.